Olá, tudo bem com você? Hoje nós teremos uma aula sobre as propriedades da matéria, que é o assunto da atividade 7 do sexto ano. Vamos lá? Então, o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, as nossas células, os nossos órgãos, o ar, a água, os alimentos, todos são formados por um conjunto de moléculas que vão formar substâncias e que vão formar a matéria. Então, se a gente pudesse colocar numa escala, do maior para o menor, essa seria a ordem lógica: moléculas, substâncias e depois a matéria, tá? Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui das moléculas do sal. O sal, a fórmula química dele é NaCl, sódio mais cloro. Isso vocês vão aprender um pouco mais para frente. As moléculas de NaCl vão se juntar, formar os grãos de sal e formar a substância, o sal de cozinha que a gente conhece. E como a gente pode diferenciar um pouco esse conceito de corpo e objeto, que vai ser super importante para a gente no nosso conteúdo. O corpo, ele tem uma porção limitada, né? Ele é uma porção limitada da matéria. Então, ele vai ter um contorno definido, nós vamos saber onde ele começa e onde ele termina. Já um objeto é um item produzido exclusivamente por nós, seres humanos, tá? Não é, por exemplo, algo proveniente da natureza, que nós não conseguimos interferir. Vocês vão entender bem o exemplo. Uma xícara, ela é um corpo, porque ela tem um limite definido, e é um objeto, porque ela é feita por nós, seres humanos, e ela tem uma função. Já uma planta, ela é um corpo, porque ela também tem um limite definido. Nós conseguimos dizer o que é planta e o que não é. Só que ela não é um objeto, porque ela não foi feita por nós. Nós conseguimos cultivá-las, mas ela não é uma obra da espécie humana, tá bem? As propriedades da matéria são características utilizadas para descrever, classificar e reconhecer uma série de materiais. A gente pode dividir em 3 tipos: as propriedades gerais da matéria, e nós vamos estudar a massa e o volume; as propriedades específicas da matéria, nós vamos estudar somente densidade. Solubilidade, ponto de fusão e ebulição, nós vamos estudar em uma outra oportunidade. E as propriedades organolépticas, apesar do nome difícil, elas são super simples. As propriedades gerais da matéria, elas podem ser observadas em todo tipo de corpo, independente da sua composição. A massa é a quantidade de matéria presente no corpo. Então, quando a gente sobe na balança e aparece aquele númerozinho, a gente fala assim: olha, esse é o meu peso. Dentro das ciências, peso é um outro conceito que nós estudaremos futuramente, tá? Aquele número é a massa, é a quantidade de massa presente no seu corpo. A unidade de medida que nós utilizamos é o quilo ou o grama, tá bom? Já o volume é o espaço que um corpo ou um objeto ocupam no ambiente. Se eu perguntar para você, o que é mais volumoso, 2 kg de chumbo ou 2 kg de algodão? Visivelmente, você vai me responder que são os 2 kg de algodão, correto? Isso é porque alguns objetos têm a mesma massa, como a gente pode ver na ilustração, mas têm o tamanho diferente, e esse tamanho, a gente vai falar que é o volume. Para a gente calcular o volume, nós vamos utilizar uma fórmula matemática. E essa fórmula ela vai ser dependente da forma do objeto que nós queremos calcular. Então, por exemplo, para calcular o volume de um cubo, nós vamos utilizar essa fórmula aí, olha. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Todas essas medidas em metro ou em centímetro. E o nosso resultado vai ser em metro ou centímetro cúbico. Já as propriedades específicas, elas são associadas a um material de que é composto o corpo. Então, nós vamos estudar agora somente a densidade. A densidade, ela tem relação com a distância entre as moléculas, que são as menores partes que formam a substância, o objeto. Então, a densidade é quando essas moléculas estão comprimidas no espaço.
Aqui a gente pode ver que as moléculas do chumbo estão muito próximas umas das outras. Logo, a densidade do chumbo ela é maior, porque elas estão mais próximas. Já no algodão, essas moléculas estão bem espaçadas, então ele tem uma densidade menor. Beleza? Vocês vão conseguir entender um pouco mais para frente. A unidade de medida que nós utilizamos para a densidade é o quilograma por metro cúbico ou centímetro cúbico, beleza? Então, para calcular a densidade, a gente vai utilizar uma outra fórmula matemática. Nós vamos precisar da massa e do volume desse objeto. Se nós dividirmos esse valor, nós vamos conseguir o valor da densidade. A densidade tem uma coisa legal, que ela é constante. Então, a água tem um valor de densidade. Então, o metal, por exemplo, o ferro, tem um valor de densidade independente da quantidade. A densidade vai ser sempre a mesma, porque ela depende da substância e não da quantidade de massa que o objeto tem, tá? As propriedades organolépticas, apesar desse nome super complicado, são aquelas que nós conseguimos perceber pelos sentidos. Então, nós conseguimos perceber a cor dos objetos através da visão, o sabor através do paladar e o odor através do olfato. O paladar e o olfato são unidos, pessoal. Um depende do outro. É por isso que quando a gente está gripado, às vezes nós ficamos sem conseguir sentir o sabor das coisas, tá? Porque esses dois sentidos são conectados. A matéria, agora que você já sabe o que é matéria, ela pode sofrer transformações. E isso vai depender das condições do ambiente ou ela vai depender da ação humana. Pode ser dividida em dois tipos: as transformações físicas ou as transformações químicas. As transformações físicas, elas vão alterar só a forma ou o estado físico da matéria. E elas não formam novas substâncias. Então a gente pode ver aqui no vídeo, olha. Quando o gelo derrete, né? O gelo é a água no estado sólido. Quando o gelo passa para o estado líquido, ele deixa de ser água? Não. Então aqui só houve a mudança do estado da matéria. Não houve uma criação de uma nova substância. Então foi uma transformação física. Então, quando a água congela também é a mesma coisa, ela vai estar só mudando de estado físico. Também é uma transformação física. Quando a gente amassa uma latinha, a latinha ela é feita de alumínio. Vai ser gerada uma nova substância? Não, a gente só alterou a forma que ela está. E o papel alumínio, quando a gente pega ele no supermercado, né, compra ele é uma folha. Se a gente amassa esse papel alumínio, ele vai deixar de ser alumínio? Não, só vai mudar a sua forma. Então, em nenhuma dessas situações, houve a formação de uma nova substância. As transformações químicas, elas vão alterar a composição da matéria e vão dar origem a novas substâncias. Então, ela pode ser percebida visualmente porque ela tem evidências dessa transformação. Então, por exemplo, quando uma fruta apodrece, ela vai dar sinais de que isso está acontecendo, correto? Então, ela vai mudar de cor, ela vai soltar um odor e ela vai dar origem a outras substâncias. Quando a matéria orgânica, né, frutas, legumes, verduras, todos esses materiais se decompõem, eles vão se transformar em outras substâncias. Uma dessas substâncias que a gente pode notar é o chorume. O chorume ele é proveniente da decomposição de alimentos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado em uma outra oportunidade. Quando a gente faz uma fogueira e coloca lá a madeira e põe fogo, vai acontecer uma transformação química.
essa madeira, depois do processo de combustão, né, que é o processo de queima, ela vai se tornar o carvão. E nesse processo vai ter a liberação, por exemplo, de gás carbônico. Então, teve a criação de uma nova substância. Quando a gente vai fazer aquele ovo cozido, ovo frito, né? O ovo, uma substância orgânica de origem animal, ela vai sofrer uma alteração. Então, a proteína que tem na clara do ovo, gente, se chama albumina e ela vai dar origem a outras substâncias depois desse processo de cozimento, tá bom? Então, pessoal, no último exemplo, a gente pode notar ali, olha, um comprimido efervescente sendo jogado na água. Você pode notar a quantidade de gases que vai ser liberada. E isso é uma indicação de que teve a formação de uma outra substância, tá bom? Esta era a nossa aula de hoje. Fique de olho no próximo vídeo que a gente vai fazer a correção dos exercícios. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau!